Este é o canal Base Militar, onde você fica por dentro das tecnologias e estratégias de guerra da atualidade. Hoje vamos abordar o complexo e fascinante mundo das operações militares, estratégias de defesa, tecnologia bélica e análise de conflitos globais. Aqui, exploramos as nuances das Forças Armadas, seu papel essencial na segurança nacional e as inovações que moldam o campo militar moderno. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre as operações terrestres, navais, aéreas e cibernéticas, além de mergulhar nas estratégias que delineiam o panorama geopolítico atual. Prepare-se para uma jornada informativa e instigante, enquanto desbravamos os desafios e avanços do mundo militar. No dia 7 de outubro de 2023, ocorreu um dos maiores ataques contra Israel em décadas, desencadeando uma resposta imediata do país e resultando em uma crise humanitária na faixa de Gaza. Foram registradas mais de 150 vítimas israelenses e 2.850 palestinos mortos, além de mais de 11.000 feridos em ambos os lados. Concomitantemente a essa tragédia, estão sendo planejados preparativos para uma ofensiva terrestre substancial por parte de Israel em Gaza. O general aposentado dos Estados Unidos, Frank McKenzie, alertou que essa ofensiva poderia levar a um conflito sangrento para ambas as partes, dada a situação de combates em áreas urbanas. Vale a pena analisar as possíveis implicações dessa ofensiva terrestre israelense. Recentemente, o grupo Hamas lançou ataques com foguetes de áreas densamente povoadas em resposta à escalada. Israel respondeu lançando 6.000 bombas sobre residências, uma quantidade comparável ao total de bombas lançadas pelos Estados Unidos em um único mês durante sua campanha contra o Estado Islâmico. Isso resultou em uma situação em que Gaza começou a se assemelhar a Mariupol ou Bakhmut, cidades ucranianas devastadas pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Além disso, Israel impôs um bloqueio total na faixa de Gaza, incluindo restrições no fornecimento de eletricidade e água. É relevante notar que Israel é responsável por aproximadamente metade do fornecimento de eletricidade utilizado em Gaza. Conforme relatos recentes, o posto fronteiriço de Rafah com o Egito foi aberto na segunda-feira, e uma ampla zona militar fechada de quase 1.000 km² foi estabelecida nessa região. Ao mesmo tempo, o governo israelense tem realizado uma grande acumulação de tropas e equipamentos em preparação para a ofensiva decisiva anunciada. Convocaram aproximadamente 360.000 reservistas, marcando a maior mobilização desde a Guerra de 1982 no Líbano, há 40 anos. Além disso, foram estocadas consideráveis toneladas de material pesado, incluindo tanques Merkava. Em 13 de outubro, as autoridades israelenses emitiram uma ordem de evacuação para todos os civis na cidade de Gaza, direcionando-os para o sul e estabelecendo um prazo de 24 horas para o cumprimento. Essa medida afeta mais de 1 milhão de pessoas, quase metade da população de Gaza. Até a segunda-feira, 16 de outubro, 72 horas após a ordem de evacuação, a ofensiva terrestre ainda não tinha de fato começado. Embora haja indicativos de movimentação, de acordo com os relatórios, apenas cerca de metade da população, aproximadamente 600.000 pessoas, havia se deslocado para o sul. Há especulações de que Israel esteja concedendo tempo para o restante da população, embora não deva esperar por muito mais. O objetivo israelense parece ser uma operação terrestre em Gaza, envolvendo confrontos nas ruas e busca casa por casa, com a finalidade de neutralizar os membros do Hamas, de forma semelhante ao que os Estados Unidos fizeram no Iraque no início de 2003. Operações urbanas são notoriamente desafiadoras, especialmente contra um inimigo como o Hamas. Nessas batalhas, as ruas de Gaza se tornarão cenários de violência de ambos os lados, e com milhares de civis permanecendo no norte, o risco de vítimas civis será considerável. Segundo as forças de defesa de Israel, o Hamas está ativamente obstruindo os esforços da população para se deslocar para o sul, usando civis como escudos humanos.
Portanto, Israel se prepara para uma ofensiva terrestre que se anuncia mais intensa e prolongada do que as anteriores. Antecipa-se que as operações se estendam ainda mais para áreas urbanas e subterrâneas, visando destruir os pontos de defesa do Hamas e de outros grupos armados. Os combatentes do Hamas demonstram habilidade em se misturar à população civil, abandonando seus uniformes e adotando roupas civis. Contudo, essa estratégia não abala a determinação de Israel em sua ofensiva, pois seu foco está em alvos específicos e estruturas fixas, como cidades e edifícios. Um desses alvos são os extensos túneis localizados em profundidades inacessíveis aos ataques aéreos. Portanto, um dos principais objetivos de Israel será facilitar a entrada dos engenheiros de combate nos pontos de acesso desses túneis. Mas como eles identificam esses pontos de entrada? Bem, apesar dos métodos convencionais como aeróstatos israelenses equipados com câmeras, fotografias por satélite e imagens de radar não conseguirem detectar diretamente os túneis, eles foram usados para rastrear onde os caminhões que transportam concreto foram estacionados ao longo dos anos. Embora isso não forneça uma localização precisa das entradas dos túneis, ajuda a identificar áreas que podem ser inspecionadas com radares de baixa frequência, capazes de penetrar no solo ou com sondas. No entanto, há um perigo inerente, pois as forças israelenses podem enfrentar ataques de atiradores de elite e morteiros enquanto se deslocam para esses locais antes, durante e após as operações de destruição dos túneis. Para mitigar esse risco, as Forças Armadas de Israel confiam em um dos veículos blindados mais seguros já desenvolvidos: o veículo de combate de infantaria Namer. Este veículo ostenta uma blindagem significativamente mais robusta em comparação a qualquer outro veículo de combate no mundo e conta com sistemas de defesa ativa para interceptar mísseis antitanque e foguetes RPG. Ademais, o Namer está equipado com metralhadoras para enfrentar a infantaria inimiga. Diferentemente das tripulações de tanques que disparam metralhadoras a partir das torretas, as tripulações do Namer permanecem protegidas dentro do veículo, utilizando telas de televisão para observar o ambiente externo e operar suas armas à distância. Durante a última confrontação em Gaza, em 2014, a maioria das tropas israelenses se deslocava em veículos M-13 pouco blindados, os quais se mostraram altamente vulneráveis aos foguetes RPG do Hamas, resultando na morte de cerca de 60 soldados e centenas de feridos. Em contraste, o Namer representa uma resposta aprimorada a esses desafios, no que diz respeito às estratégias que as forças de defesa de Israel estão abertamente preparando. Desde a retirada de Israel de Gaza em 2005, ocorreram 3 grandes incursões terrestres na região. A mais profunda delas foi a Operação Chumbo Fundido, que se estendeu por 18 dias e envolveu 5 grupos do tamanho de brigadas entrando em Gaza e dividindo a faixa em 3 setores. Apesar das forças israelenses operarem em áreas urbanas durante essas incursões, elas não ocuparam todo o território, mantendo a região sob um controle operacional específico. Atualmente, podemos observar um padrão notavelmente similar, com uma fase inicial de ataques aéreos seguida de preparativos para uma operação terrestre mais abrangente. Contudo, desta vez, é altamente provável que a campanha terrestre seja mais prolongada do que as anteriores, 18 dias e muito mais intensa, com uma concentração na penetração profunda das áreas urbanas para eliminar os redutos militares do Hamas e de outros grupos armados. Anshel Pfeffer, um analista israelense, destacou esse ponto. Por outro lado, Declan Power, ex-oficial do exército irlandês e especialista em defesa, ressalta que a incursão das forças de defesa de Israel nesta cidade fortificada representa um desafio considerável. O Hamas não teve tempo suficiente para treinar e equipar suas forças, o que complica a operação, afirmou Power. As forças de defesa de Israel, como outros exércitos ocidentais, baseiam suas estratégias em conceitos de combate em zonas urbanas e operações militares em terreno urbano, que costumavam ser especialidades das unidades de forças especiais.
Agora, esse treinamento foi estendido a toda a infantaria, e isso é particularmente evidente no caso de Israel. A tática terrestre incluirá o mouse rolling, uma estratégia na qual os israelenses abrem buracos nas paredes das casas dos civis para avançar por uma rua sem se expor ao fogo dos atiradores. Declan Power explicou: as portas serão armadilhas explosivas. Portanto, para evitar isso, os israelenses terão que abrir buracos nas paredes. Israel está avaliando diversas rotas para lançar sua ofensiva terrestre em Gaza, mas as limitações geográficas exercem influência significativa sobre suas opções. As rotas conhecidas incluem a travessia no extremo norte, próximo a Buri Beres, ao sul da cidade de Gaza e a leste de Han Yunis. Essas áreas são propícias para o avanço de tanques devido ao terreno agrícola de fácil travessia. Outra possível rota é Filadélfia, próxima a Rafah, no extremo sul de Gaza. No entanto, o Hamas e outros grupos estão cientes dessas rotas e provavelmente estabelecerão uma primeira linha de defesa nelas. À medida que Israel avança em direção às áreas urbanas, enfrentará condições mais complexas. Além disso, na abordagem ao norte da cidade de Gaza, edifícios altos e áreas industriais podem proporcionar cobertura ao Hamas. No início da operação, o Hamas tem a vantagem tática para a limpeza de edifícios, porões e da extensa rede de túneis sob seu controle. Portanto, Israel precisa considerar esses fatores ao planejar sua ofensiva terrestre em Gaza. Israel enfrentará a necessidade de desdobrar sua infantaria e se envolver em combates corpo a corpo, praticamente soldado contra soldado, bloco por bloco, nas áreas de concentração. Essa análise é compartilhada por Mick Mulroy, ex-alto funcionário do Pentágono dos Estados Unidos. Além disso, é altamente provável que o Hamas disponha de um grande arsenal de mísseis antitanque Kornet, os quais demonstraram eficácia contra os tanques Merkava israelenses, como exemplificado pelo Hezbollah no Líbano. Além disso, drones com capacidade de transportar cargas semelhantes às usadas na Ucrânia foram desenvolvidos, acrescentando uma camada adicional de complexidade ao conflito. Antecipa-se também que drones civis possam fornecer informações locais ao Hamas, uma capacidade que anteriormente não possuíam em suas operações. Portanto, diante desses desafios, Israel precisará ajustar suas estratégias e táticas de combate para enfrentar um inimigo bem equipado e com capacidades aprimoradas, especialmente em um cenário urbano onde a precisão e a flexibilidade são cruciais para o sucesso da missão. Sim, concorda-se que Israel enfrentará a necessidade de implantar sua infantaria e envolver-se em combates corpo a corpo, praticamente soldado contra soldado, bloco por bloco, nas áreas de concentração. Essa análise é compartilhada por Mick Mulroy, ex-alto funcionário do Pentágono dos Estados Unidos. Além disso, é altamente provável que o Hamas tenha um grande arsenal de mísseis antitanque Kornet, que já demonstraram eficácia contra os tanques Merkava israelenses, como visto no exemplo do Hezbollah no Líbano. Além disso, drones com a capacidade de transportar cargas semelhantes às usadas na Ucrânia foram desenvolvidos, adicionando uma camada adicional de complexidade ao conflito. Antecipa-se também que drones civis possam fornecer informações locais ao Hamas, uma capacidade que anteriormente não possuíam em suas operações. Portanto, diante desses desafios, Israel precisará adaptar suas estratégias e táticas de combate para enfrentar um inimigo bem equipado e com capacidades aprimoradas, especialmente em um cenário urbano onde a precisão e a flexibilidade são cruciais para o sucesso da missão. A resposta israelense terá que ser multifacetada e estratégica, levando em consideração esses fatores para garantir eficácia e minimizar baixas. Junte-se a nós enquanto exploramos os bastidores das Forças Armadas, mergulhamos nas histórias dos corajosos homens e mulheres que as compõem e examinamos as tecnologias que estão moldando o futuro da segurança global. Fique ligado para análises detalhadas, entrevistas especializadas e uma visão aprofundada do mundo militar. Não se esqueça de se inscrever,
curtir e ativar o sininho de notificações para acompanhar nossas atualizações. Obrigado por fazer parte da comunidade Base Militar. Até a próxima missão.